Secretário que nos acolhe esta noite, senhora Duquesa de Bragança, senhor Dom Francisco Vanuda, senhores da mesa, senhor General Alexandre Souza Pinto e o professor doutor Jaime Nogueira Pinto. Minhas senhoras e meus senhores, esta sessão, e explico, surgiu organicamente. Estava no Brasil em setembro e o príncipe Dom Bertrand me perguntou se não iríamos celebrar em Portugal a Batalha de Lepanto. E lembrei que seria importante fazer exatamente, mas por uma chamada de atenção do senhor Dom Bertrand. Quando cheguei aqui, a minha digníssima mulher, que é em saúde, me enviou um link que o senhor general ia fazer uma conferência para a Ordem de Malta sobre a Batalha de Lepanto. Já está festejado. E outro dia, num almoço no clube tauromáquico, o doutor Jaime Nogueira Pinto entrou no final do almoço, sentou à mesa e logo foi elogiado por um artigo que escreveu no Antagonista sobre a Batalha de Lepanto. Imediatamente eu me lembrei, vamos organizar um evento sobre Lepanto com esses dois grandes conhecedores do tema. E logo acederam, marcamos uma data e cá estamos. Eu vou fazer uma pequena comunicação, a mais breve de todas, depois passarei a palavra para os ímpetos oradores. Lepanto, uma batalha espiritual. Afirmou Pio XII a 24 de março de 1957, durante uma audiência a mais de 50 mil estudantes de Roma, afirmação à qual dou minha total adesão. Palavras do Papa. Quando estudais a história, não vos esqueçais de que ela não é simples lista de fatos, mais ou menos cruéis e edificantes, porque é fácil ver nela uma arquitetura que deve ser estudada e aprofundada à luz da providência divina, universal e da incontestável liberdade da ação humana. Em particular, notareis com que vistas diferentes encararias os acontecimentos dos 2 últimos milênios, se os considerasseis como o desenvolvimento da civilização cristã, partindo daquilo que foram os humildes primórdios da Igreja, detendo-vos nas grandes sínteses antigas e medievais, que não foram sobrepujadas, refletindo sobre as dolorosas apostasias, mas também sobre as grandes conquistas modernas, olhando com confiança para os numerosos sinais de renascença e reerguimento. Fim de citação. Repito, dou total adesão à concepção da história, uma verdadeira teologia da história que Pio XII apresentou. Non in commotione dominus. Deus não se encontra na agitação, afirma a Sagrada Escritura. Parece que tal quer dizer que na vida espiritual, vida de batalhas, o silêncio é fundamental. A vitória depende do recolhimento, que prepara a alma para os combates. A história nos participa que houve um momento de profundo silêncio antes do início da Batalha de Lepanto, a 7 de outubro de 1571. Às 11 horas da manhã daquele dia, que relembramos hoje, os anjos e os santos, que participam dos grandes acontecimentos históricos com mais intensidade do que pode imaginar o engenho humano, contemplavam desde o céu uma cena extraordinária. Nos mares da Grécia, 2 armadas, as mais imponentes jamais vistas no Mediterrâneo, avançavam uma contra a outra para um combate mortal. Uma era a turca, que alvorava na galera do comandante o estandarte verde com a inscrição do nome de Alá. A segunda era comandada por um jovem príncipe de 24 anos. Sobre as 240 galeras da frota que defendia o estandarte da cruz, se encontravam de joelhos mais de 30 mil combatentes. De pé estavam os sacerdotes jesuítas nas naves espanholas, capuchinhos nas pontifícias, dominicanos e franciscanos nas de Gênova, Veneza e Savoia. A Santa Missa havia sido celebrada. O tema da homilia: nenhum céu para os covardes, pois havia sido lida em cada nave de guerra a bula que concedia indulgência plenária a todos aqueles que morressem a batalhar, a lutar, a combater os inimigos da cristandade. Com gestos solenes, os sacerdotes concediam a absolvição geral. Em seguida, numa cerimônia sacral, foi içado o estandarte da Santa Liga, com a imagem do crucifixo sob fundo azul. Um brado quebrou o silêncio. Vitória!
Rezaram, lutaram e venceram os heróis de Lepanto, heróis da cristandade. Viveram e morreram por um grande ideal, o maior ideal. Hoje merecem a homenagem que lhes é prestada. Mas um homem foi o grande protagonista de Lepanto e não estava lá. Era o comandante espiritual, que tudo fez para unir os católicos para o grande combate. Este homem era Papa. Foi mais ainda, foi um Papa santo. Esteve presente espiritualmente e para aqueles que cultivam uma visão transcendente da história, a sua liderança espiritual foi decisiva. O Papa São Pio V deve ser lembrado com admiração e devoção no dia de hoje. Desde o primeiro dia do seu pontificado, São Pio V lutou para salvar a cristandade em várias frentes. Contra a ameaça do Islão, organizou a Santa Liga e a sustentou com meios financeiros e, sobretudo, com a oração. Contra o protestantismo, agiu favorecendo a ortodoxia e confirmando a tradição no rito romano da Santa Missa. Os sofrimentos morais de São Pio V para conseguir unir os católicos foram imensos, e imensas graças foram alcançadas por estes sofrimentos. Uma das grandes dificuldades era conseguir que Espanha e Veneza entrassem em acordo acerca do nome do comandante da Santa Liga. Transbordante de fé e entusiasmo pela causa da cristandade, da civilização cristã, foi São Pio V o chefe da Liga. A coalizão foi uma empresa da Igreja, una, santa, católica, apostólica e romana. Chefe espiritual indiscutível, o sumo pontífice necessitava de um chefe militar, que assumisse o mando das forças, de mar e terra aliadas. Chefia que deveria ser exercitada na plenitude da autoridade e sem hesitações. Muitos nomes foram lembrados, mas havia um mar de incertezas e dificuldades para que se chegasse a um nome que fortalecesse a Liga. O pontífice, perante as dificuldades, fez o que fazem os homens de fé: oração e penitência, por 3 dias consecutivos. Pedia a Deus a inspiração para a solução mais conveniente para a santa causa. Ao amanhecer do 4º dia de penitência, depois de passar a noite em oração, dirigiu-se a seu oratório privado. No altar estava uma só imagem, a famosa Nossa Senhora de Fra Angelico, conhecida sob a invocação de Salus Infirmorum, muito boa para os dias de hoje. 4 prelados, com os alvos roquetes sobre as sotainas encarnadas, se encontravam de joelhos defronte à imagem. Logo puseram-se de pé e inclinaram-se profundamente, a quando da entrada do Papa Santo, que fez um sinal para que se paramentassem, para a celebração do Santo Sacrifício. Foi celebrada com devoção profunda por sua santidade, que ao chegar ao Evangelho de São João, proporcionou aos prelados a cena incomum de uma leitura pausada, com grande vagar, marcando as palavras, dando a impressão de compreender e saborear um sentido especial e, com o rosto transfigurado, pronunciou a parte do último evangelho que diz: Fuit homo mistus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Dirigiu seu olhar para a imagem de Nossa Senhora, num breve silêncio, e seguiu a leitura com voz forte. Terminada a missa, mandou chamar os cardeais Granvela e Pacheco, delegados de Espanha, assim como os embaixadores de Veneza, e declarou que havia decidido designar comandante supremo da Santa Liga ao senhor Dom João de Áustria. Houve algum rumor dos representantes de Veneza, mas a afirmação enérgica do Papa fez perceber a inutilidade de qualquer tentativa de mudança de opinião. Em Nápoles, a 14 de agosto, o filho de Carlos V recebeu, das mãos do cardeal Granvela, então vice-rei de Nápoles, o estandarte da Santa Liga, que fora abençoado por sua santidade, assim como o bastão de comando. A cerimônia teve lugar no convento dos franciscanos de Santa Clara. O estandarte tinha mais de 7 metros e fora feito de brocado azul com grandes borlas e cordões muito grossos de seda. Levava bordado ao meio o grande crucifixo, com arabescos de ouro e seda ao redor, e aos pés as armas do Papa, com as do rei de Espanha à direita, as de Veneza à esquerda, e as de Dom João logo abaixo, todas unidas por cadeias bordadas em ouro,
para simbolizar a união da Santa Liga. Dom João assistiu à cerimônia solene, ajoelhou-se defronte ao altar ao final da missa e recebeu o bastão e o estandarte da mão do cardeal, que pronunciou por 3 vezes em latim, espanhol e italiano estas palavras: recebe, ditoso príncipe, a insígnia do verbo humano, recebe o sinal vivo da santa fé, de que é defensor desta empresa, que ele conceda a vitória gloriosa sobre o inimigo e que pela sua mão seja abatida a soberba. Já em Messina, Dom João d'Áustria recebeu a visita do cardeal Odescalco, que, como núncio de sua santidade, foi portador de graças espirituais concedidas pelo Papa a todos os alistados naquela nova cruzada. O prelado também foi encarregado, muito especialmente por São Pio V, de dizer ao comandante supremo que, em nome de Deus, prometia a vitória sobre os infiéis. Falou, então, de 2 profecias que não permitiam qualquer dúvida sobre a vitória. E chegou a dizer que o imperador Carlos V não lhe dera senão a vida, e que o Papa lhe oferecia muito mais, a glória. A afirmação da vitória foi repetida pelo cardeal no Conselho de Guerra a 10 de setembro, a bordo da Galera Real. Somente na fé católica poderia assentar solidamente a unidade e o espírito combativo da Santa Liga. Não poderia ser sobre razões de conveniência política, mas num profundo sentimento de cruzada, que faria daqueles homens que alimentavam muitas antipatias, vencedores naquele prélio magno para a sobrevivência da cristandade. As desavenças humanas deveriam se esfumar perante um dever comum de católicos, de combater até a morte. Este foi o espírito que São Pio V quis inculcar na Santa Liga. O Papa enviou 250 religiosos que se dividiram pelas galeras. O príncipe Dom João proibiu o jogo e a blasfêmia e puniu exemplarmente os infratores. Também deu severas ordens para que os combatentes ouvissem as predicações dos religiosos. Todos receberam um rosário com a bênção própria e um Agnus Dei. E a profecia da vitória que celebramos hoje foi confirmada. No dia 7 de outubro, o Papa despachava com Monsenhor Buzotti, de Bibiana, no Vaticano. De repente, se dirigiu a uma janela que dava para o Oriente. E, abrindo-a, assomou e permaneceu silencioso por algum tempo. Buzotti percebeu uma transfiguração no rosto do Papa e compreendeu que algo de sobrenatural produzia aquela atitude de São Pio V, que durou cerca de 3 minutos, facto consignado por juramento eclesiástico. Após isso, disse o sumo pontífice: demos graças a Deus pela vitória alcançada sobre os turcos, e retirou-se para o seu oratório. Quando, a 26 de outubro, 19 dias depois, portanto, chegaram a Roma as notícias da vitória, os detalhes da batalha, e se deu conta das horas segundo o meridiano de Roma e do Golfo de Lepanto, se chegou à conclusão de que o Santo Pontífice havia tido uma revelação divina da vitória no mesmo momento em que, socorrida a Galera Real por Marco Antônio Colonna e o Marquês de Santa Cruz, dava-se a última carga à sultana. Os testemunhos documentais deste fato foram lidos no expediente da canonização de São Pio V. Conclusão. A história, minhas senhoras e meus senhores, é movida pela correspondência ou não correspondência às graças concedidas por Deus. O vigor de alma daqueles que lutaram em Lepanto não pode ser concebido sem a vida sobrenatural. O papel da graça consiste em iluminar a inteligência, em robustecer a vontade e em temperar a sensibilidade, de maneira que todas as faculdades convirjam para o bem. A vida sobrenatural eleva a alma acima das misérias da natureza decaída e mesmo da própria natureza humana. Foi essa força de alma dos católicos em Lepanto que alcançou a vitória. E será dessa força de alma que a cristandade, hoje em ruínas, será reerguida, como em Lepanto, sob o manto protetor da Virgem Santíssima, da Mãe de Deus. Naquele 7 de outubro de 1571, os cruzados de Lepanto puderam cantar Maria Vincit, Maria Regnat, Maria Imperat. Muito obrigado. Passo a palavra agora, então, ao seu professor Jaime Nogueira Pinto.
Muito obrigado. Sana Isabel, Sr. Presidente do Grêmio, caros colegas da mesa, caros amigos, senhoras e senhores. Bom, depois desta magnífica introdução do Ibsen, eu vou-me limitar aqui a descrever um quadro geopolítico das alianças e das confrontações desta época, precedendo depois, propriamente, aliás, como eu acho que é uma excelente divisão de trabalho, o Sr. General Alexandre Sousa Pinto falará da batalha, eu vou falar da política que precede a batalha. Ora, estamos no século XVI, o século XVI é um século muito interessante, é um século de transição, é um século de passagem e, aliás, lá está, também por isso alberga personagens, como é o caso do próprio Imperador Carlos V, que são personagens de transição. Carlos V tem ainda muitos aspectos de um homem medieval, tem alguns valores que ainda são medievais, mas tem depois já uma certa capacidade de entender a razão de Estado, de entender todas aquelas coisas novas que estão a surgir em grande força e que vão ser determinantes, digamos, para a modernidade. E eu acho sempre a propósito que é muito interessante citar, porque o Maquiavel é talvez um dos mais conscientes intérpretes desta época, e até porque Maquiavel tinha uma condição muito curiosa. Por um lado, ele é um teórico tardio, mas teve uma experiência no terreno, no seu papel como secretário da Senhoria de Florença, e que desempenhou várias missões internacionais, junto exatamente dos grandes poderes, do poder da Espanha, do Império, do poder francês, e ele tinha muito essa noção de ver os grandes poderes a surgirem, os grandes Estados a surgirem, e claro, tinha imensa pena porque via Florença ter perdido já os seus estatutos. Ora, Carlos V tem, nesta época, tem aqui um certo número de problemas muito complexos, porque ele, por um lado, como sabem, começou por ser rei de Espanha, não é? Depois foi eleito, graças aos subsídios dos Fugger, foi eleito imperador, não é? Custou muito dinheiro, não é? Aliás, o Anton Fugger tem uma carta que eu, por acaso, reproduzi neste livro, porque achei uma carta deliciosa, a lembrar ao imperador que ainda lhe está a dever. Enfim, que ainda lhe está a dever muito. E, portanto, também é curioso, porque vê-se também uma grande liberdade ao mesmo tempo que havia de um banqueiro, enfim, um banqueiro importante. Aliás, que foi também, os Fugger foram muito curiosos, foram precursores de determinados regalias sociais para os seus trabalhadores, para os seus empregados. Uma coisa curiosa. A gente vê, por exemplo, tem muitas vezes a ideia que o mundo só começa agora, não é? E há uns idiotas que acham que o mundo só começou quando eles começaram a ter alguma consciência do que se passa à volta deles, não é? Infelizmente, esses idiotas têm uma grande influência hoje em dia, sobretudo na comunicação social. E, por exemplo, espantam-se extraordinariamente dos romanos terem água corrente. Porquê é que os romanos não haviam de ter água corrente? Porque eles acham que tudo o que é anterior à democracia e à televisão que era tudo imbecil, não é? Portanto, desculpem esta parte, mas eu não resisto. Ora bem, Carlos V, depois imperador, é muito curioso que ele vai enfrentar, por um lado, um poder que já é um poder nacional, que é o poder da França, o poder de Francisco I Valois, que tem já, de facto, um Estado que tem uma grande vantagem nessa época, que é um Estado com já uma fortíssima componente nacional, com uma população muito superior à da maior parte dos Estados da época, e que, portanto, ali vai desafiar fortemente o Império, não é? E esse é o seu primeiro duelo. Depois vai ter, não nos esqueçamos que em 1517 é a famosa dissidência, começa a famosa dissidência de Lutero, que depois vai progressivamente, digamos, convertendo uma série de príncipes protestantes, príncipes alemães ao protestantismo, que eles também acham muito cómodo, porque é uma forma também de reivindicarem determinados direitos perante o imperador, e, portanto, segundo grande inimigo de Carlos V são os protestantes. E o terceiro, de facto, é os turcos. Os turcos eram, de certo modo, eu acho que isto é interessante, porque nós hoje, passada a Guerra Fria, estamos numa conjuntura que tem coisas muito parecidas com esta. Porque passa a ser outra vez um mundo fragmentado. Nós a maior parte de nós, sobretudo os mais velhos, fomos criados
na chamada Guerra Fria, que era tudo bipolar, era tudo fácil. Era tudo fácil de entender, era tudo bipolar, uns eram de um lado, outros eram do outro. Depois havia uns chamados não alinhados, que ora estavam com um lado, ora com o outro, consoante, também um bocadinho consoante quem lhes dava maiores vantagens, mas passavam por ser independentes. Mas hoje isto acabou, quer dizer, muita gente ainda quer ler isso à luz, já não há essas dicotomias. Depois há outros poderes também na Europa. Há um poder que é a Inglaterra, que está exatamente, neste século também vai passar por um fenómeno importantíssimo, que é de facto o fenómeno da quebra de Henrique VIII com a Santa Sé, não é? Portanto, o Henrique VIII, que no princípio até foi um defensor fidei, foi de facto um homem que se bateu muito pelo Papa contra os protestantes, mas que depois também por razões do coração, diríamos, mas outras. Mas não há dúvida que, e também por causa do dinheirinho dos mosteiros, que também fez muito jeito. Mas por essas razões todas, também fez essa dissidência. Havia Portugal, que já lá vamos ver porque é que Portugal não intervém nesta batalha, não é? Não há portugueses, de facto, já lá chegaremos. Havia ainda as repúblicas italianas, continuavam a ser, sobretudo Veneza, continuava a ser uma república muito importante. As outras já se iam apagando. Havia os próprios Estados papais, portanto havia, digamos... Mas os grandes poderes, de facto, são a França e o Império, não é? Os turcos vêm de fora. Os turcos, como sabem, o que marca a grande entrada dos turcos na Europa é a queda de Constantinopla, que é uma queda... Aliás, é muito interessante, a queda de Constantinopla é exatamente o mesmo ano em que acaba a Guerra dos 100 Anos e acabam pela mesma razão, por causa da artilharia. Porque a artilharia é que as últimas fortalezas dos ingleses em França foram destruídas exatamente para a artilharia. A artilharia também acabou com o feudalismo, não é? Muito mais. As coisas marxistas explicam aquilo por umas razões profundas das massas, não é massas nenhumas, é a artilharia. Quer dizer, se não fosse a artilharia, o feudalismo teria continuado muito mais tempo, e os micro-estados. Mas os turcos, de facto, tomam Constantinopla. Constantinopla acreditava exatamente nas suas fortíssimas muralhas, que vinham já da antiguidade, e eram de facto fortíssimas, só que os turcos arranjaram, graças a uns renegados cristãos, montaram uns canhões e deram cabo das muralhas e, portanto, entraram. E os turcos estão a invadir progressivamente, por um lado pelo Mediterrâneo, por outro lado por terra. No princípio do século XVI, depois da Batalha de Moax, ocupam a Hungria e, portanto, estão numa envolvente da Europa. E estão numa envolvente na Europa e acorda-se mais profundamente para essa envolvente da Europa na altura se eu não estou em erro, é 1570, que é a altura do ataque dos turcos a Chipre. Já tinham estado a tentar tomar Malta, que não tomaram, mas Chipre, e que os turcos tomam Chipre, e depois há aí um episódio que é um episódio assim bastante, enfim, a gente depois abusa das palavras, mas de facto foi de uma grande violência, porque os turcos estavam a cercar Famagusta e prometeram ao governador, que era um veneziano, é o nome dele, não me vou lembrar, Marco António, qualquer coisa, daqueles nomes daquelas famílias tradicionais de Veneza, prometeram-lhe que se ele se rendesse, que o deixavam sair, a ele e à guarnição e à população e isso tudo. Ele rendeu-se, eles não só não o deixaram sair, como fizeram coisas horríveis, que o torturaram durante não sei quantos dias, depois tiraram-lhe a pele, que era uma coisa que os turcos praticavam muito, não é? O écorché, não sei como é que isso se diz em português, mas é écorché, não é? Portanto, fizeram-lhe essas maldades todas. E, portanto, isso acordou muito também, e é aí que o Papa Pio V, São Pio V, que é raríssimo, eu acho que até à modernidade é o único, há outro Papa, não é? São Pedro, São Pio V e há mais um, que foi canonizado. De São Pio V até São Pio X. Exatamente. Entretanto, mas antes de São Pio V não havia, tirando São Pedro. Não houve. São Gregório? Não, os primeiros papas quase todos foram. Pois foi. Depois de São Pio V até São Pio X, são quase 400 anos sem canonização. Pois, também se percebe. E
E então, portanto, nesta época, há de facto todas essas divisões na Europa. Quer dizer, a França vai continuar sempre, a França, aliás, alia-se aos turcos. A França faz uma política completamente de interesse nacional. Da razão de Estado francês, de interesse nacional, não liga coisíssima nenhuma, digamos, a um princípio de ideologia, de comunidade cristã, não quer saber. Os protestantes também, Lutero e o próprio Erasmo, que não era bem um protestante, era mais assim um independente, mas viram muito o turco como um castigo aos males do papado e da cristandade. Aliás, é curioso que até há gravuras feitas na Alemanha protestante que mostram, por exemplo, os Cavaleiros do Apocalipse, um deles aparece como um turco. Eu usei isso, aliás, para a capa de um livro meu sobre o Islão e o Ocidente, e é muito interessante. Portanto, o turco é considerado uma espécie de castigo. Embora o Lutero, depois, quando foi a ameaça à Viena, pensou duas vezes, porque achou que já podia estar a chegar já mais perto, portanto, aí ele já refletiu um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, não alinharam aqui. Portugal é muito interessante, aliás, o José Luís Andrade tem algumas coisas escritas sobre isso. O Portugal explicou que já estava a combater o turco, que era verdade, já estava a combater o turco no Oriente, não é? E também no Norte, aqui no Norte da África. Portanto, Portugal não participa, embora haja uma galera, eu acho que é da Ordem de Malta, que tem um português como comandante, não é? Também há isso. Mas Portugal não esteve por essas razões. Depois, essencialmente, portanto, quem são, e aqui o jornal depois vai explicar isso com detalhe, mas, portanto, esta conjuntura é interessante porque, no fundo, quem vai avançar são os espanhóis, é Filipe II, já herdou o trono, Carlos V, os espanhóis, e curiosamente são dois filhos de Carlos V, que é o rei Filipe II, e é o Dom João da Áustria, que Carlos V, como sabem, teve uma grande paixão, é muito interessante isso também. Carlos V teve, quando está para casar, está muito aflito, que é nas vésperas da Batalha de Pavia, exatamente contra os franceses, e ele não sabe o resultado da Batalha de Pavia. E está aflitíssimo porque não tem dinheiro para pagar as tropas, aliás, que era uma das desgraças que várias vezes aconteceu. Por exemplo, o saque de Roma tem a ver, o famoso saque de Roma de 1527, tem a ver exatamente com tropa não paga e que se vai pagar por seus próprios meios, que era um hábito também relativamente compreensível, não é? E o Carlos V está muito aflito e numa memória, desculpem eu estar a citar isto, mas é que desenvolve um bocadinho, também não preciso normalmente nem de comprar os meus livros, nem de fazer publicidade deles, mas neste caso acho que é útil, porque tem isto aqui mais ou menos desenvolvido. Tem um capítulo que é sobre esta matéria. E o Carlos V escreve, está muito aflito, e ele tinha umas memórias, uma espécie de diário, e escreve: se não vier o dinheiro da princesa de Portugal, como é que vai ser? Porque ele precisa desse, que era o dote, e lá veio o dote, e que foi... Porque Portugal, nessa época, era um Estado muito rico, por causa da Índia. Portanto, fizemos, aliás, muito inteligentemente, no século XV, conseguimos ter praticamente todo o século XV em paz com Castela e Espanha, não é? Que se está a constituir Espanha, e por isso pudemos, à vontade, fazer toda a expansão, não é? Sem termos problemas, tirando ali aquela incursão do Dom Afonso V, na altura da sucessão espanhola. De resto não tive a Batalha de Tor, não é? De resto não tivemos esses problemas, e de facto Portugal é considerado, olham muito, na Europa olha-se muito para os dinheiros de Portugal, é uma coisa... Portanto, e o Carlos V está, de facto, muito preocupado, muito aflito, mas ele teve depois uma grande paixão para Dona Isabel, e depois de ela morrer, andou sempre de preto. Aliás, é curioso que vê-se sempre os retratos do Carlos V à civil, tirando, depois há aqueles da Batalha de Nuremberg, que ele está, mas os outros... Mas depois teve um caso com a mãe do Dom João da Áustria, que era uma Bárbara Blomberg, que era, se não estou em erro, bávara, e e nasceu o Dom João da Áustria, que curiosamente, de facto, vai ser aqui o comandante desta grande operação. Portanto, a batalha
acaba por, enfim, como aqui se falará depois, foi bem sucedida. E só para acabar, eu queria só fazer aqui uma comparação, porque aqui, nestas situações, o que é que se coloca? E agora, puxando um bocadinho para a situação atual, que é uma questão de ver que na política há valores, há princípios, há estratégias e há táticas. Aqui, de facto, havia os valores da cristandade, que, pelos vistos, os protestantes por um lado, os franceses por outro, de certo modo, puseram de lado. Havia uma definição estratégica, e aqui, de facto, o Papa conseguiu, enfim, que considerassem, pelo menos a Espanha e Veneza, considerassem o turco como inimigo principal, e isso foi decisivo. Outros ficaram de lado, não houve uma grande exploração do sucesso, não houve. Os cristãos, a cristandade não aproveitou muito essa exploração do sucesso, que aliás foi celebradíssimo, desde a pintura até, enfim, imensos quadros e coisas, é uma coisa celebradíssima na altura, mas não houve grande exploração do sucesso. O que é que hoje me parece, se formos equacionar inimigos principais, eu acho que o inimigo principal hoje do Ocidente está cá dentro. O inimigo principal são todas estas doutrinas woke, são todas esta destruição maciça que se está a fazer da família, que se está a fazer da história. Eu acho que esse é o inimigo principal. O Islão e os imigrantes, haverá um jihadismo. Eu digo sempre que o jihadismo tem morto muito mais muçulmanos que europeus ou cristãos. Isso é outro inimigo também, mas é um inimigo, apesar de tudo, não tão importante. Eu acho que o inimigo hoje principal, nessa altura não havia esse tipo de inimigos, está cá dentro, e nesse aspecto gostei muito de ouvir aqui o Ibsen citar. Está cá dentro e tem uma grande força, porque a maior parte das pessoas que não, talvez alinhem com eles, mas tem-lhes um medo que se farta, e tem medo sobretudo de parecer mal, denunciando-os. Portanto, esta situação que aqui o nosso Ibsen fez, nenhum céu para os cobardes, eu acho que seria um grande lema para esta época. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vou passar a palavra, então, imediatamente para o senhor general Alexandre Souza Pinto. Não precisa de apresentações. Eu queria começar por agradecer à professora Isabela a sua presença, ao Sr. Diretor do Grêmio, a toda a assistência que parece aqui em grande número, e principalmente também aqui aos membros da mesa. E queria esclarecer que, quando o Ibsen Noronha me contactou para estar aqui hoje e me disse quem eram os parceiros de mesa, eu não tive grandes dúvidas do que cada um de nós pretendia, apesar dele não me ter dito nada. Eu podia chegar aqui e dizer exatamente o que disse ali o professor Nogueira Pinto ou o próprio Ibsen, se soubesse tanto como eles da matéria que eles trataram. Mas calculei logo que a mim o que se pretendia, como sou militar e como ainda por cima durante os últimos 17 anos fui presidente de uma dita Comissão Portuguesa de História Militar, comissão essa que integra uma Comissão Internacional de História Militar composta por 46 países dos 5 continentes, e, portanto, durante os últimos 17 anos tive a oportunidade de contactar aí pelo mundo fora a história militar. E não resisto a puxar aqui a brasa à minha sardinha para explicar à assistência que história militar, ao contrário do que alguns pensam, não é a história das batalhas, que é o que eu calculei que me pediam para fazer aqui hoje. Mas a história militar é muito mais que a história das batalhas. É a história dos combatentes, é a história da logística, é a história do armamento, é a história de muitas coisas para além da história das batalhas. Mas eu calculei logo que o Ibsen iria tratar da espiritualidade desta batalha, que é realmente uma parte muito importante deste acontecimento. Calculei logo que o Jaime iria tratar da geopolítica e da geoestratégia, e, portanto, sobrava para mim a história das batalhas. É isso que eu vou tentar fazer num curto espaço de tempo para vos dar uma ideia do que era, e se me permitem, a partir de agora sentar-me-ei, que é mais cómodo. A Batalha de Lepanto é uma batalha naval e parece-me, portanto, que talvez seja
útil começar por dizer o que é uma batalha naval em pleno século XVI. Os navios começaram por ser plataformas para o transporte dos exércitos que desembarcavam para combater. Portanto, o navio limitava-se a transportar exércitos que, uma vez desembarcados, combatiam em terra. Passaram, a partir do século XIV, a incorporar nos navios armamento que lhes permitiam fazer tiro a maiores distâncias e bem mais destrutivos do que o armamento usado anteriormente. Lembro, por exemplo, aqui a propósito, que em Elos Barrota, já Nuno Álvares dispunha de trons. Trons são uma espécie de morteiros que disparavam projéteis de tiro curvo e que foram transportados para os navios. A partir desta altura, os navios passaram a dispor de artilharia. Artilharia essa que, nesta fase inicial, fazia aquilo que nós, militares, chamamos de tiro curvo, que é um disparo que vai muito alto e depois cai muito na vertical. Como calculam, um disparo desse tipo, ao atingir um navio, se for feito contra navios, se for numa batalha naval, o que é que vai fazer? Vai destruir o volante e vai provavelmente fazer um buraco grande na convés, que na maioria das vezes, sempre tem que ser sempre o orador que estraga tudo. O que é que acontece? A maioria desses navios, com uns estragos destes, ficavam danificados e, portanto, com dificuldade se moviam, mas raramente iam ao fundo, porque o estrago não permitia uma tal coisa. Isto é que são os estafermos. É uma neta minha, que era afim na força a falar comigo, o que é que eu lhe hei de fazer? Bom, não sei como é que vou desligar isto, mas está bem. Já está. Tirar o som. Desligo definitivamente e pronto, ficou desligado. Já acabou. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Já não tenho hipóteses. Mas, portanto, raramente os navios ficavam danificados, mas raramente eram afundados. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que no andar da carruagem vão ser os portugueses a inovar a tecnologia que passam a transportar nos seus navios canhões que fazem tiro tenso em vez de tiro curvo. Somos nós, portugueses, que vamos acabar por descobrir as peças que vão disparar projéteis paralelos à linha da água. E quando o projétil é paralelo à linha da água, tem duas consequências. Uma, atinge maiores distâncias. Portanto, podemos começar a bater os navios inimigos a uma distância que eles, se não tiverem as mesmas armas que nós, não nos conseguem fazer a nós isso, porque os projéteis dele são curvos, caem na água e não atingem a nossa coisa. Os nossos navios. E o segundo aspecto que tem é que, além de terem um maior alcance, normalmente, como vão paralelos à água, à linha da água e baixinhos, vão acertar não no convés, mas nos lados do navio. Porque fazem orifícios que permitem a entrada da água e o navio afunda. Portanto, é esta inovação tecnológica que se deve a Portugal e aos portugueses e que vai permitir aos navios das armadas portuguesas serem absolutamente soberanos no Oceano Índico. As armadas regionais que frequentam o Oceano Índico e as armadas turcas que frequentam o Oceano Índico são batidas permanentemente durante estes séculos pelos navios portugueses, porque a tecnologia dos navios portugueses era muito superior à deles. O que acontece é que realmente diz-se que o Dom João VI tinha um segredo não só das nossas navegações, como também tinha um segredo das nossas descobertas tecnológicas. Não foi de imediato que todos os países copiaram os portugueses, de maneira que nós tivemos, durante muito tempo, uma superioridade muito grande em termos de artilharia relativamente aos outros países. O que acontece é que na Europa, ou melhor, não é na Europa, no Mediterrâneo, lutavam as armadas otomanas com as armadas cristãs. E durante muito tempo, nos tempos prévios a Lepanto, os muçulmanos eram vencedores em permanência.
dizia-se até, havia um terror de que se dizia que eles eram invencíveis, não havia hipótese. Portanto, esta batalha de Lepanto, como iremos ver, tem a vantagem de ter quebrado esse inguiço. É, ao fim de muitos anos, é em Lepanto que finalmente se consegue vencer uma armada otomana. Até aí, os cristãos estavam sempre a perder. O pai, na altura da batalha, já era califa Selim II, filho do grande Suleimão o Magnífico. Suleimão o Magnífico foi um homem, um general fantástico, que fartou-se de conquistar, conquistou para a Turquia praticamente grande parte da Ásia, grande parte do Norte da África e grande parte da Europa. E, portanto, quando o Suleimão morre 2 anos antes da Batalha de Lepanto. Portanto, na Batalha de Lepanto já é o filho herdeiro, que não tem a categoria do pai, está muito longe disso, mas quer mostrar que tem essa categoria. E como quer mostrar que tem essa categoria, vai fazer o seguinte, vai exigir a Veneza, que era quem tinha o domínio de Chipre, que lhe entregasse Chipre. Ora, Veneza tinha... Eu vou aqui meter um grão de areia, que não sei se vai exatamente ao encontro do que disse o Jaime, mas julgo que sim, que é o seguinte. Veneza era uma república que era dominada por quem? Por banqueiros e comerciantes. Veneza tinha, eu não digo ódio, mas guerras era uma coisa que não interessava de maneira nenhuma a Veneza. Veneza resolvia os seus problemas de 2 maneiras. Diplomacia e corrupção. Comprava os tipos para fazerem, pagava-lhes o que fosse preciso para fazerem o que eles queriam. Ora bem, Veneza já pagava ao Suleimão, já nem ao Selim, pagava ao Suleimão uma renda por Chipre. Pagava-lhe 8.000 ducados por ano para que para que os otomanos não o fossem massar a Chipre. Ora, Selim diz assim, acabou, Chipre passa para cá que passa a ser nosso. E isto é o, como é que é dizer, é o início, o grande motivo que leva a Lepanto é Veneza, que está-se a ver ficar sem um ponto estratégico no Mediterrâneo, que era Chipre, que vai solicitar ao Papa que o Papa lhe resolva este problema, porque Veneza não tem uma armada, nunca foi combatente, não tem capacidade, tem a perfeita noção, eles têm, as armadas venezianas fazem comércio, comercializavam aquilo que podiam, que era o que eles faziam. E tinham um segundo problema complicado, que era Portugal tinha-lhes comido a cabeça com o tal comércio, porque a partir da chegada à Índia do Vasco da Gama, o comércio que se fazia através da Ásia passava ao Mediterrâneo e eram os venezianos que, a partir de Alexandria, distribuíam todas aquelas especiarias, passaram a vir de navio da Índia para Lisboa e Lisboa é que passou a comercializar. Ora, reparem que isto é 50 anos antes de Lepanto. Nestes 50 anos, o negócio de Veneza estava muito reduzido à ínfima espécie, quase diria eu. E essa redução, se agora ainda por cima ficava sem Chipre, complicava grandemente e, portanto, é Veneza que vai pedir pelas alminhas a Pio V que Pio V os ajudasse a resolver o problema. Pio V reconhece que talvez seja uma boa oportunidade para os cristãos poderem fazer finalmente frente aos otomanos e vai tentar arranjar uma grande armada que pudesse fazer frente à armada otomana. E então encontra-se a Santa Liga, a Liga Santa, mas a Santa Liga. Eu nunca percebi muito bem, ouvi agora uma explicação do Jaime, mas eu julgo que pode haver outras, não tenho certezas absolutas de quais são, do porquê que Portugal não aparece metido nisto. Eu julgo que uma das explicações é exatamente aquela que o Jaime deu, mas julgo que haverá outras explicações que podem dizer isto. Eu estou convencido que a Filipe II não lhe interessava nada grandes brilhos do sobrinho. Interessava muito mais que o sobrinho tivesse calminho, por um lado. Por segundo lado, o Dom Sebastião era ainda uma criancinha, relativamente... Era um adolescente, estava nos primórdios, digamos assim, de tomar conta das rédeas do governo. E, por outro lado, Veneza não tinha grandes apetites para Lisboa. Lisboa era quem tinha
liquidado o negócio. Portanto, não sei até que ponto não terá sido, não sei, o que eu quero dizer é o seguinte, não sei até que ponto é que foi Portugal que recusou tomar parte, se nem sequer foi convidado. Eu nunca consegui encontrar, não consegui encontrar. O nosso amigo Andrade sabe isso bem. O Zé Luís. Zé Luís? Sim, sabe isso bem. E eu, numa fonte, eu encontro, Dom Sebastião se disponibilizou a fazer o sacrifício de se casar com a Marguerite Valois para os franceses entrarem na guerra. Só que eles preferiam fazer o casamento com o protestante, o Henri IV. Fez o casamento com ela. Mas ele decidiu se sacrificar, o único dote seria esse. Há várias hipóteses. Eu acredito perfeitamente nessa do coisa, mas realmente há outras hipóteses que eu não tenho certezas absolutas de qual delas é que foi. Agora, o que sei é que Portugal realmente não entrou. Mas também sei uma outra coisa. Eu hoje vim de lapela da Ordem de Malta, também sou maltês, portanto venho aqui defender as cores de Malta. Não tivemos só um português nas galés, de Malta. Nas galés de Malta, nesta batalha, Sim. Portugal não estava, mas estavam 150 portugueses malteses. Não, isso é um comandante. Estavam 150 portugueses nas galés de Malta, na batalha de Lepanto. Portanto, não estava Portugal, mas estavam portugueses e em número razoável. Ora bem, o tal avanço tecnológico de que eu referi, que na altura os portugueses tinham, em termos de artilharia e em termos de navegação, dava à Ordem de Malta, que tinha muitos cavaleiros portugueses, a garantia ou a apetência para terem malteses portugueses em Malta por causa das galés. Eles adoravam ter portugueses lá nas suas galés. Havia galés de Malta com comando português e havia galés de Malta que não tinham comando português, mas tinham portugueses a servir nas galés. Eu lembro-me ainda de que nesta fase há duas coisas interessantes. Uma, aparecem descritos em alguns documentos que a apetência de Selim II por Chipre foi, como é que eu digo, incentivada por um português de origem judia que estava para lá, para essas bandas da Turquia, e que queria, à fina força, ser o governador de Chipre. E, portanto, a forma dele poder vir a ser o governador de Chipre era convencer Selim a tomar conta de Chipre e nomeá-lo governador de Chipre. Não sei se isto corresponde à realidade, se é... Hoje em dia faz-se muito disso. Já na altura se fazia. Aliás, aquilo que eu referi relativamente aos venezianos ser uma república de banqueiros e comerciantes, também me leva a dizer aqui o seguinte: realmente, não há dúvidas nenhumas que Dom Manuel I, por conta das especiarias, era um país rico. Mas a própria aquisição das especiarias e as viagens de navegação que elas implicavam custavam muito dinheiro. Era preciso dinheiro contável. E Dom Manuel teve que recorrer várias vezes a empréstimos para poder fazer isso. É interessante, mais uma vez, pensarmos que os financiadores eram, enquanto não expulsos, os judeus, mas que já nessa altura e depois dos judeus eram venezianos. Portanto, os venezianos, que tinham ficado sem o comércio das especiarias, mandaram agentes para Lisboa para, pagando as viagens do Dom Manuel, receberem os juros elevados que cobravam para esses empréstimos. Portanto, os venezianos tinham que se lhe digam, eram maus guerreiros, mas muito bons negociantes e muito bons compradores de mentalidades. Ora bem, Portugal não entrou na Batalha de Lepanto, mas, como eu disse, nela estiveram cerca de 150 cavaleiros da Ordem de Malta. Na altura, era 50º grão-mestre da Ordem de Malta, o Frá Pietro del Monte San Sabino. Reinava em Portugal Dom Sebastião, como sabem. Em Castela, Filipe II. E era pontífice em Roma, o Papa Pio V, que depois veio a ser santo. Lembro ainda que Veneza fora, isto que eu acabei de referir, a quebra do comércio da Índia por parte da Veneza. Portanto, com a chegada da tomada de Chipre pelos otomanos,
e com o pedido de Veneza para o Papa Pio V resolver o problema, o Papa Pio V consegue realmente criar a dita Santa Liga com forças dele próprio. Portanto, a Santa Liga é constituída por forças da Espanha, da Santa Sé, com armadas da Ordem de Malta, de Génova, da Toscana, de Saboia e de Urbino, e da própria República de Veneza. O comando é atribuído, como vimos, a Dom João de Áustria, que sai de Nápoles no princípio de agosto, chega a Messina em 25 de agosto, onde se reúne com as forças papais e com as forças venezianas, e a 7 de outubro, no Golfo de Coríntios, junto a Lepanto, encontra a frota inimiga. Muito equilibradas em efetivos. Há bocado, parece-me que foi o Ibenson que falou em 240. Há documentos que falem... Anda tudo à volta dos 200. É isso, são 240, 200 são 220. Mas as forças eram muito equilibradas. As forças que tinham os cristãos, suponhamos 240, os otomanos tinham outros 240. Aquilo estava muito equilibrado. Muito equilibrado. Encontram-se no Golfo de Coríntios, junto a uma terra, a uma baía, que é a Baía de Lepanto, que ainda hoje a cidade de Lepanto existe na Grécia. A batalha durou apenas 10 horas, num confronto bélico ferocíssimo, em que os navios encostados uns aos outros serviam de terreno onde soldados fortemente armados com mosquetes, flechas e espadas se batiam, enquanto os obuses dos navios disparavam sem rumo, certo, fazendo vítimas descontroladamente. Um português, Lope de Figueroa, à testa de um bando de gente audaz e no comando de uma das galés, da Ordem de Malta, tomou a nave Almirante dos Turcos. No final destas 10 horas, contabilizaram-se 20.000 mortos e 10.000 feridos do lado turco, e 7.500 mortos e 1.500 feridos cristãos, ficando para a história que, a quando da rendição turca, a água do mar estava tinta de sangue muitos quilómetros ao redor da batalha. A frota turca ficou totalmente arrasada, tendo os cristãos perdido apenas 17 navios. As 10 horas da batalha contam-se, portanto, em poucos minutos, mas as suas consequências foram bem mais importantes, ou bem importantes. O califado, até então considerado invencível, ficou demonstrado que afinal o não era. Mas, contrariamente ao imediatamente posto a correr nas hostes cristãs, ele não foi derrotado. Ele, o califado. Uma nova armada turca passeava pelo Mediterrâneo um ano depois. Veneza, uma república constituída, como eu disse, por banqueiros e comerciantes, abominava a guerra e resolvia os seus problemas pela diplomacia e pela corrupção. E, nesse sentido, sem dar cavaco à Santa Sé ou à Espanha, fez um tratado de paz vergonhoso com o sultão, imediatamente após, ou pouco depois da batalha, que o sultão esse que magnanimamente declinava o pagamento dos 8.000 ducados que antes da guerra Veneza lhe pagava, anualmente, contra o pagamento de 300.000 ducados que teria que pagar em 3 anos como indemnização pelos gastos otomanos feitos com a guerra. E, para além destes, outros artigos absolutamente penalizantes. A estupefação de Sua Santidade e de Filipe II foram completas. Não sabiam nada, quando souberam já estava tudo feito, tudo cozinhado. Aliás, nada que em Portugal se estranhasse, pois, como eu disse há bocado, já desde que nós tínhamos chegado à Índia, que venezianos em Lisboa emprestavam dinheiro ao rei, para o rei poder fazer as suas viagens. Ora bem, posto isto, a batalha não tem muito mais que se lhe diga. Eu só queria lembrar aqui uma outra coisa. É que, esta batalha de Lepanto ocorreu segundo os moldes antigos. Portanto, dá a impressão, quando a gente lê as descrições da batalha que andam por aí, a batalha foi ainda feita não com as nossas armas de artilharia de tiro tenso, mas com as armas de tiro curvo. Porquê? Porque eu julgo que realmente, julgo não, tenho a certeza,
os países que entraram na Batalha de Lepanto não tinham ainda a tal tecnologia e, portanto, não tinham esses meios. Eu agora vou dizer aqui uma coisa que o Ibsen vai ficar zangado comigo, mas é porque eu não tenho certezas. Isto é, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Nuno Álvares Pereira, em Alves Barrota ou nas outras batalhas que cometeu, primeiro rezava, depois mandava pedir a Deus que o ajudasse naquela coisa, mas não ficava por aí. Não ficava à espera que Deus lhe resolvesse o problema. Ele trabalhava para que Deus lhe pudesse resolver o problema. Eu penso que tudo aquilo quanto se diz, e que é verdade, que as visões do Papa, o Rosário, tudo isso, foi ajudado, penso eu, que deveria, na minha opinião, algumas das galés da Ordem de Malta que tinham portugueses lá dentro, teriam ali alguma coisa. Porque eu não consigo entender que duas frotas, e ainda por cima a frota otomana tinha fama de ser invencível. Chega ali, foi só um milagre. Eu acho que além do milagre houve mais qualquer coisa que ajudou o milagre. Portanto, eu penso que eventualmente terá havido alguma tecnologia portuguesa em algumas dos navios que estavam ali e que puderam fazer a diferença durante o combate. Porque em 10 horas ter-se conseguido o que se conseguiu, só há duas hipóteses. Ou foi realmente um milagre, ponto final parágrafo, ou foi um milagre que também foi ajudado com outros meios. Portanto, eu penso que nós tivemos alguma interferência nesse sentido. Mas queria, para terminar, dizer mais o seguinte. Portugal não entrou na batalha, mas não deixou de entrar na guerra cristãos versus otomanos. Em Portugal, Dom Sebastião, rei aos 3 anos de idade, atingira a maioridade e ocupa o poder a partir de 1568, portanto, 4 anos antes da Batalha de Lepanto, tendo de imediato mandado para governador de Tânger o prior do Grato Dom António, a quem, segundo Frei Bernardo de Brito, autor da crónica de Dom Sebastião, El Rei não reconhecia grandes méritos na arte militar por haver gasto a mocidade nas letras humanas e na sagrada teologia. E por isso lhe deu por conselheiros Dom Duarte de Menezes, Dom João de Menezes, Dom Álvaro Coutinho, Dom Fernando Mascarenhas, Dom Gastão Coutinho, todos eles muito práticos na milícia, principalmente na milícia de África, onde haviam exercido funções de capitães e fronteiros. Ao contrário do que foi voz corrente na historiografia portuguesa, que considerava Dom Sebastião incompetente, doente e sem qualidades, ele começa a interessar-se verdadeiramente pelo que se passa no mundo, nomeadamente estudando as táticas e estratégias militares e elaborando legislação muito bem pensada e atualizada e organizando com qualidade o aparelho militar português. As suas leis mostraram a sua qualidade quando depois foram implementadas pelos Filipes e mais tarde pelos Braganças. E é na sequência destes seus estudos que Dom Sebastião conclui que a derrota turca no leste do Mediterrâneo não tinha tido nenhum resultado duradouro, não resolvendo o problema, considerando ser necessário derrotá-los no oeste, pois a vitória de Lepanto não implicara de forma alguma a derrota definitiva dos mouros, que a propaganda da época, difundida por Filipe II, se esforçou por proclamar, pois embora se tivessem perdido 2/3 da frota turca, a recuperação do poderio militar turco foi impressionante e deixou os otomanos em condições de continuar a avançar pelo norte da África. Os turcos reconstruíram a sua armada logo no inverno de 71-72. Portanto, a batalha foi em outubro. No inverno de 71-72, os otomanos tinham reconstituído a sua armada. Nos finais de junho, a frota otomana, constituída por 150 galeras, saiu de Constantinopla. Dom Sebastião não ignora, portanto, a ameaça constituída pelo avanço turco na África Setentrional, que pode vir a interceptar facilmente as comunicações com as costas mediterrâneas do sul. Logo, em 1573, Dom Sebastião faz uma primeira investida sobre o norte da África, para melhor reconhecer o terreno e planear a ação mais importante que impedisse definitivamente os turcos de agirem impunemente no Mediterrâneo, terminando a sua expansão para o Ocidente. Ora, em janeiro de 1574, morre Muley Abdallah e o seu filho e sucessor, Muley Mohamed, é contestado pelos tios, Muley Ahmed e Muley Maluco,
sendo este familiar e companheiro de armas de Selim II, que, combatendo por os seus direitos, vence Moulay Mohamed, forçando-o a retirar-se para Marrocos e a deixar o vencedor reinar em Fez, mas pedindo o auxílio a Dom Sebastião. Parece uma oportunidade favorável à finalidade de deter a avançada do grão turco, através da derrota deste seu aliado. É esta questão que dá aso às conversações havidas entre Dom Sebastião e Filipe II, que este desvalorizava, não deixando, no entanto, de reforçar as forças de Dom Sebastião, quando em 1578 teve a certeza que ele levava de novo a sua pretensão avante e não queria deixar de estar presente, no caso de outra vitória cristã, talvez decisiva, nesta longa disputa com os otomanos. Alcácer Quibir não foi, como sabemos, o que Dom Sebastião esperava que Filipe esperava. E que Filipe II, por um lado, temia, porque uma vitória dava força e prestígio ao sobrinho, mas que, por outro lado, tinha esperança de o ver derrotado, pois tal derrota far-lhe cair nos braços um novo reino e um novo império. No decorrer das conversações entre ambos havidas em Guadalupe, a 22 de dezembro de 1576, dois temas estiveram sobre a mesa. O casamento de Dom Sebastião com a infanta Dona Clara, filha de Filipe II, e a guerra no Norte de África. A primeira questão foi de imediato aceite, e a segunda, diz-nos Frei Bernardo da Cruz, que, e agora passo a citar, pediu El Rei de Portugal a El Rei seu tio que quisesse ajudar nela, pois os inconvenientes de a dilatar eram comuns a ambos os reinos, às quais petições El Rei de Castela, por lhe comprazer, se inclinou de liberal vontade e prometeu a El Rei seu sobrinho ajudá-lo no verão de 77, com 50 galés e 5.000 homens, com o qual trato e oferecimento El Rei Dom Sebastião ficou muito contente, dando disso as graças a El Rei seu tio. Fim de citação. É bem conhecida a frase que se diz ter Filipe II pronunciado para os que o rodeavam quando Dom Sebastião se afastava, depois de ter assegurado para si a mão da infanta e de, tendo sido alertado para os perigos da jornada que desejava levar a cabo, ter obtido para ela a garantia de um bom apoio. Filipe II, para os seus vizinhos, diz a seguinte frase: vá em boa hora, porque se vencer, bom genro teremos. Se for vencido, bom reino nos virá. Eu penso, para terminar, que Lepanto e Alcácer Quibir são, quanto a mim, faces distintas da mesma moeda. E por isso não quis deixar de fazer esta ligação entre Lepanto, porque, como nós achamos que Portugal não teve nada a ver com Lepanto, eu acho que teve de través, mas acabou por ter alguma coisa com Lepanto. E, para não vos fazer perder mais tempo, fico-me por aqui. Muito obrigado, general. Eu vou passar a palavra ao professor Nogueira Pinto, gostaria ainda de fazer um adendo. Ou uma adenda. Não, porque aproveitando o que o Alexandre estava a levantar dessa dúvida, eu li uma vez, é um livro, é uma novela, mas muito interessante, chamado La Armada, que é um romance histórico, onde tem uma coisa interessantíssima, mas que eu não consegui confirmar noutras fontes. Que a meio da batalha, a maior parte, claro, estas galeras eram movidas por remadores, não é? Nos navios turcos eram remadores cristãos a quem logo no princípio da batalha se mandou apertar as correntes, portanto, quando o barco ia para o fundo também iam. Nos navios cristãos eram condenados de crimes comuns, que estavam sem correntes. E que no meio da batalha, quando aquilo está mais ou menos indefinido, os tais combates a bordo, o Dom João de Áustria teve uma ideia e conseguiu impor ao Marquês de Santa Cruz, que não queria, que foi mandar libertar os remadores, armá-los e prometer-lhes que se ganhasse a batalha, que eram todos libertados. E parece que ele com isso criou uma reserva especial. Eu li isso há muitos anos num romance, aliás, chamado La Armada,
é um romance de um alemão qualquer, acho que ali numa edição espanhola, e achei uma coisa muito, muito interessante. Alexandre, e já agora, sobre Marrocos, eu lembro-me sempre, o professor Borges Macedo, sobre Marrocos, sobre Alcácer Quibir, tinha, contrariando muito aquela tese enfim, de uma certa loucura da jornada da África, ele dizia duas coisas. Primeiro, nós éramos uma potência regional e, portanto, não podíamos ficar indiferentes ao avanço do turco. E segundo, a dinastia já não comandava em combate, tropas em combate. Os reis de Portugal, já desde a Batalha de Tor, em que o Dom João II tinha estado, nunca mais tinham comandado. Numa época que ainda Carlos V, Francisco I, todos, e portanto isso levava-os a perder prestígio junto da nobreza. O professor Borges Macedo insistia muito nisso. Então era só isto que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Alguma coisa? Não, já agora, não é para acrescentar, mas é para dizer que concordo em absoluto com isso, com essa tese, julgo que está corretíssima, na minha opinião, mas eu queria acrescentar ainda o seguinte, que é, Dom Sebastião, aquilo que eu referi, é um facto. A legislação militar de Dom Sebastião é muito boa. É uma legislação fantástica. É. Quer dizer, não é um incompetente, um louco, aquilo que transformaram Dom João, fizeram-lhe aquela estátua linda em Lagos, parece um mariquinha, parece não, é de propósito para dizerem que ele era mariquinha, mas ele não foi nada disso. Ele teve se tivesse, Dom Sebastião, se tivesse ganho em Alcácer Quibir, era um herói nacional, uma coisa fantástica, perdeu. Há explicações, eu não vou agora fazer-vos perder tempo para vos explicar porque é que ele perdeu o ataque. Perdeu com razões que o levaram a perder, mas nada de ser o louco, o não sei quanto, não é nada disso. Dom Sebastião, hoje em dia, documentalmente está provado que não era nada daquilo em que o pintaram, como aliás muitos outros. Não é só o Dom Sebastião, como muitos outros. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Um grande pensador católico brasileiro afirmou que, evidentemente, foi uma derrota de Dom Sebastião. É um golpe na cristandade, mas ele afirmou que Deus quis levar o rei virgem. E depois, quando Portugal estava completamente alijado da história, não tinha importância mais nenhuma com a República, etc., mandou a Rainha das Virgens a Portugal para colocar novamente Portugal no centro da história. De maneira que Dom Sebastião é fundamental na nossa história. Gostaria de agradecer novamente, nossa história luso-brasileira, ao senhor presidente do Grêmio Literário por nos acolher. Um agradecimento especial ao Instituto Português de Estudos Contemporâneos, que foi quem divulgou. Eu não consigo trazer tanta gente, tem que ser a juventude nas redes sociais, que eu mostro para os meus alunos, eles até riem, eu não tenho contato com o mundo exterior. De maneira que o IPEC foi muito importante para isso, Instituto Português de Estudos Contemporâneos, presidido pelo Dr. Antônio Carlos Azeredo, que vejo ali, e também os Amigos da Cruz, que também divulgaram isso nas redes sociais. Portanto, graças a isso, estamos todos aqui a celebrar essa grande vitória, de qualquer forma, é simbólica na história da cristandade. E eu gostaria de terminar com e vou pedir que alguns guerreiros se manifestem. Terminar com uma homenagem à vitoriosa de Lepanto, que foi Nossa Senhora, que São Pio V acrescentou na ladainha Auxilium Christianorum, e a Nossa Senhora da Vitória, que é Nossa Senhora do Rosário também de Lepanto. E eu ia propor, então, e peço aos guerreiros que levantem a voz, que cantemos um Regina Celli, que ainda está na época, antes do Advento. Salve Regina ou Regina Celli? Então, salve Regina, então vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vare. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. O Jesus,
fructus ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut igneficiamur promissionibus Christi. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Muito obrigado. Eu fico sempre. Parabéns. E eu concordo com esta tese, não discordo. Não, ainda bem. Só que o elemento sobrenatural é fundamental. Da mesma forma. Não, exatamente. Eu acho que